A gente não sente que antes, quando a Oficina G3 ia fazer um show num lugar, tinha 3.000 pessoas no lugar. Daí depois da propagação do MP3, tinha 50.000 pessoas no lugar. 10.000 pessoas, que seja, no lugar. A gente nunca viu isso. Então, eu não consigo ver na prática alguma vantagem pra gente. Para as gravadoras não existe vantagem nenhuma. As gravadoras no Brasil, sejam gravadoras cristãs, sejam gravadoras que não sejam cristãs, todas estão passando por uma das piores fases da indústria fonográfica no Brasil. As gravadoras, principalmente. Os cantores e bandas, esses também estão sofrendo, mas não tanto quanto as gravadoras. Então a gente espera, no nosso caso, que somos cristãos, que a gente tenha fé em Deus, e a gente tem fé que as coisas vão passar, que isso é uma fase, porque ninguém vive sem música. Ninguém vive sem música. Seja uma música clássica, seja um rock, seja um samba, seja um heavy metal, seja cristã ou não cristã, ninguém vive sem música. Então alguma coisa vai ter que acontecer para que as bandas continuem. Porque você fala assim, ninguém vive sem música. Então tá bom, deixa a música gratuita, mas ninguém quer. Como que vive então? Como que vive se a música for gratuita? Como vivem os cantores e músicos? Não tem jeito. Então a gente espera que uma mente brilhante aí apareça com uma grande solução para deixar todo mundo feliz. Quem quer baixar as músicas, ter a comodidade de baixar as músicas em casa, e para as bandas continuarem seus trabalhos. O Karen, o entrevistador, ele pergunta se vocês têm alguma ideia de como isso poderia ser feito, e ele dá a opinião aqui dele que nos Estados Unidos é muito mais fácil organizar turnês e fazer shows, e isso tem ajudado muito a manter as bandas em atividade, já que gasta-se muito com gravações, divulgação, principalmente quando falamos de bandas de médio ou pequeno porte. No Brasil isso ainda é uma realidade muito distante. O CD é ou era um grande ajudador nesse sentido, já que muitas bandas levantavam parte desses recursos com a venda deles. E isso tem tornado a vida das bandas e cantores independentes muito difícil. Então você acha que existe uma solução para que esses artistas tenham ainda fôlego para seguir tocando? E tem alguma ideia de algo que possa ser feito em relação a isso? Olha, eu posso contar a experiência de uns amigos meus da banda Filhos do Homem, que eles tinham um trabalho independente até poucos meses atrás. Eles estavam se dando muito bem financeiramente, que eu posso dizer. As coisas estavam fluindo, o Filhos do Homem estava, a banda Filhos do Homem estava crescendo bastante, muitos shows pintando, eles eram independentes e eles vendiam muito CD e camisetas, várias coisas estavam acontecendo de bom. Repentinamente, pum, eles tiveram um baque aí, e por causa do MP3, por causa da pirataria, e as coisas começaram a não se tornar, as coisas não crescer, pararam de crescer, e eles começaram a ficar preocupados, e eles fecharam esses dias atrás com a MK. Isso foi bom para eles, mas até há poucos anos atrás, eu lembro que quando a gente se encontrava na estrada, a gente falava, eles comentavam com a gente, né, que essa vida de independente era muito legal, era muito boa. E era interessante ouvir essas coisas. E hoje em dia ninguém quer, a maioria das pessoas que a gente conversa, que é independente, fala assim com toda essa alegria que é legal ser independente. A maioria das vezes que a gente encontra com alguém que é independente na estrada, mais reclama do que fala que as coisas estão boas. Ideias para se solucionar, não faço a mínima ideia. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, a gente saiu para tomar um café, e a gente estava conversando sobre essa coisa, que alguém vai ter que ter, que nem um dia, antes você tinha um Walkman, que você colocava um CD. Antes você não tinha nem isso. Antes você não tinha como ouvir música na rua. Daí depois pintou a fita cassete, as pessoas passaram a ouvir músicas na rua com fone de ouvido. Depois CD player, e a melhor fase de todas é o MP3. O cara pode estar dentro do ônibus, pode estar ouvindo música. E pode estar dentro do ônibus e pode estar ouvindo centenas de músicas.
escolher toda a discografia do cara, discografia não, todos os discos do cara podem estar ali compilados num negocinho desse tamanho. Ou seja, a evolução da tecnologia em prol das pessoas que gostam de música. Mas, por outro lado, isso aí deixou uma brecha violenta, que é a questão de poder se digitalizar a música, colocar na internet e as pessoas baixarem aí à torta e à direito. Conversando com esse meu amigo, um dia a gente estava conversando sobre essas coisas, sobre tecnologia, a gente parou para ter ideias. A gente pensou assim, um cara independente, não um cara que tem gravador, que gravador é outros 500, então a gente vai falar de um cara independente. Um cara independente hoje, uma coisa que ele poderia fazer é arrumar patrocinadores para o trabalho dele, caras que banquem o trabalho dele, e no encarte ter esses patrocinadores. Até eu não sei até que ponto isso seria viável, não sei até que ponto um patrocinador se interessaria em investir num trabalho desse. Ou seja, o cara injetar dinheiro numa banda e prensar 20, 30 mil cópias, e nas 30 mil cópias do CD dele, em um espaço do CD, ter lá um espaço de merchandise, onde 30 mil pessoas no mínimo vão ver. E esses 30 mil CDs serem distribuídos gratuitamente, não gratuitamente, serem distribuídos junto com o ingresso, nos shows da banda. Ou seja, a banda é uma banda de médio, pequeno porte, que coloquem nos shows as suas de 1.000 a no máximo 1.500 pessoas. Então essas bandas elas vão de repente levar o CD ou melhor, vão divulgar que estão em tal cidade, e o ingresso é um CD, o ingresso é a compra de um CD. Sei lá, são ideias que podem surgir, mas eu particularmente, fora essa ideia, para se continuar dando uma sobrevida ao CD, fora essa ideia eu não tenho mais nenhuma ideia em particular. E volta a falar da formação da oficina de 3. Há algum tempo a oficina é um trio, e ele pergunta se é mais fácil trabalhar assim. E também pergunta quem são os músicos, se tem músicos que já foram no show, quem são eles. A questão não é ser mais fácil. Mais fácil trabalhar na hora de se compor. Vamos falar primeiro sobre compor uma música. Mais fácil de se trabalhar seria compor sozinho. Porque na hora de compor, um dá uma ideia, outro dá uma ideia, outro dá uma ideia. Todo mundo acha a sua própria ideia brilhante. E às vezes a gente fica estagnado, porque realmente são 3 ideias boas e a gente não sabe qual decidir. Então não é mais fácil, mas é um desafio que a gente gosta. 3 pessoas, 4 ou 5. No caso, a gente, depois de alguns anos, a gente preferiu deixar os 3, eu, o Jean e o Juninho, que já estamos há mais tempo juntos, porque a gente tem, depois dos últimos acontecimentos na banda, a gente não quer mais correr riscos de acontecer que nem umas bandas no meio gospel, sem ser no meio gospel mesmo, que não para de entrar e sair música, entrar e sair música, entrar e sair música. Então, para que isso não aconteça, para que a gente não coloque um baterista na banda, o Aposão hoje está tocando com a gente, o Celcinho, o Tapetinho está tocando com a gente guitarra, o Aposão na bateria, mas sei lá, daí dá 3 meses, sai o cara. A gente sabe que eu, Juninho e Jean, a gente tá aqui. A gente não quer sair, esse é o nosso lar. Mas, sei lá, coloca um vocalista na banda. Daí dá 5 minutos, o cara faz um pouco de sucesso e quer fazer uma carreira solo. Então, assim, a gente não quer mais correr certos riscos. A gente quer, às vezes, dá vontade de pegar e fazer, vamos, mas a gente prefere evitar a fadiga, o desgaste do que poderia acontecer. E a princípio, pelo menos eu, Juninho, Jean e agora o Aposan e o Celcinho, o Tapetinho na guitarra, a gente tem conseguido criar uma empatia muito grande, assim. Nós 3 tudo bem, mas os dois, o Aposan